No último sábado, Dom Wilson Angotti, bispo diocesano de Taubaté, reuniu com clero e leigos representantes das 7 foranias da diocese para o fechamento da fase pré-sinodal. Na ocasião, foi feita a leitura da síntese, feita a partir da escuta realizada nas paróquias. A Igreja Católica está vivendo desde outubro de 2021 o Sínodo dos Bispos 2022-2023. Sínodo, que quer dizer caminhar juntos, é uma oportunidade dos bispos se reunirem com o Santo Padre o Papa e dar suas contribuições para a organização pastoral da Igreja. O Sínodo dos Bispos foi criado pelo Papa Paulo VI na década de 60, logo à conclusão do Concílio Vaticano II, como uma maneira de se expressar a colegialidade da Igreja, ou seja, que os bispos se manifestassem e assessorassem as decisões da Igreja espalhada pelo mundo inteiro, sob a coordenação do Papa. Então, o Sínodo dos Bispos é, na verdade, uma escuta que o Papa faz, motivado por esse instrumento do pós-concílio, justamente para ouvir a Igreja espalhada pelo mundo inteiro e assim ser expressão da unidade na Igreja. O tema escolhido é Por uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão. O desejo do Papa é que este sínodo tenha a participação de todos, clero e leigos, e para isso foi necessário momentos de escuta de cada comunidade. O Papa Francisco pediu que todos pudessem participar para que fosse a expressão eclesial, ou seja, a expressão de toda a Igreja se manifestando. Não só os bispos, que são os representantes, aqueles que coordenam a Igreja diocesana, mas que na reunião sinodal que vai acontecer em outubro de 2023 em Roma, pudesse os bispos que lá vão ser representados por todo o episcopado, né? Então alguns que vão ser enviados e que vão participar desse processo, pudessem exprimir aquilo que é manifestação da reflexão de toda a Igreja. Por isso que o Papa Francisco pede que todos se manifestem, que nós abramos um processo de escuta. E justamente isso que nós estamos procurando fazer, escutar a todos, todas as comunidades, todos os grupos, todas as pastorais, as foranias, as dioceses, para que a nossa voz também chegue até o Sínodo dos Bispos como expressão de uma escuta de toda a Igreja. Depois de terem ouvido cerca de 3.200 pessoas de toda a diocese para entenderem as mudanças que possam serem feitas dentro da igreja, a equipe responsável pelo sínodo aqui da diocese de Taubaté fez uma síntese que será publicada e depois encaminhada para a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. As sínteses agora partem para uma outra fase, como explica Dom Wilson. As nossas sínteses diocesanas são encaminhadas às conferências episcopais, que reúnem também as contribuições dos continentes e enviam a Roma. Cabe às conferências episcopais reunir, então, as contribuições dos continentes e enviar à Secretaria do Sínodo em Roma, que vai trabalhar sobre todo o material recebido do mundo inteiro, a fim de fazer um documento básico que vai ser a orientação inicial para os trabalhos do Sínodo a ocorrer em outubro de 2023. Jacinta foi uma das leigas a serem ouvidas e diz que o Sínodo despertou o sentimento de pertença, além de dar a oportunidade de efetivamente fazer parte da história da Igreja, e ainda nos contou o que mudou em sua vida depois de ter participado desse processo sinodal. Esse reavivamento do sentimento de pertença foi o que eu senti e o que eu senti também junto à minha comunidade, né? Isso nos trouxe, principalmente aquelas pessoas que estavam mais afastadas por conta da pandemia, trouxeram elas de volta, pôde sentir, né, a necessidade e a importância da vida em comunidade. Isso é o que mais fica evidenciado para mim, né? Aquela chama que estava, aquelas pessoas que estavam mais afastadas, que aquela chaminha que estava apagando, de repente com essa assembleia, né, com essa participação, né, mesmo com a sua simplicidade, ela vindo, né, para a Assembleia, ela reavivou nela essa chama, essa necessidade de estar juntos, que é bom fazer parte dessa igreja, caminhar juntos. Pessoalmente, a gratidão.
A gratidão a Deus, a gratidão ao Papa Francisco por ter despertado nele essa necessidade de nos querer. E a Deus por nos querer mesmo sem precisar de nós. Para o padre Patrick, um dos representantes do clero, a maior satisfação foi poder ser ouvido. Para ele, o sínodo mostrou que a igreja realmente precisa estar mais próximo do povo e que é uma grande oportunidade de mudar o rumo da evangelização e da religião. A importância do sínodo em relação ao clero é quebrar aquela distância que historicamente foi se tendo, né? O padre no altar e o povo na assembleia, aquela relação pastor-ovelha foi sendo perdida e o sínodo pode restaurar esse distanciamento que foi se criando. O Papa Francisco, logo no seu ministério, no início de papado, escolheu o nome de Francisco justamente para poder renovar a casa, renovar a igreja. Francisco teve o chamado de renovar a igreja. E acredito que a igreja está vivendo agora numa primavera que, a longo prazo, a gente vai poder colher esses frutos aí que hoje estão sendo plantados pela gente. No processo de escuta, a igreja ouviu o povo sobre o que eles esperam da igreja. Mas para o bispo, os leigos são a própria igreja. Os leigos são igreja, não só a hierarquia é igreja. E importante é que todos nós nos sintamos participantes, todos nós nos sintamos membros ativos. Não é que uns fazem e outros recebem, não. Todos nós, como membros da igreja, recebemos do Cristo a incumbência de viver como cristãos e de testemunhar a fé. Então isso não cabe a uns ou a outros, a poucos na igreja, cabe a todos que são batizados. Então, viver a fé como cristãos e testemunhar aquilo que nós cremos é missão de todos nós.